Olá pessoal, obrigado por mais uma vez acompanhar aqui com a gente o nosso boletim esportivo do D24AM. A gente que faltou aqui no começo da semana, a emissora aqui, a nossa Record News Manaus, está tendo debates políticos, então a gente está mexendo em cenário, por isso que a gente está nesse outro cenário hoje, mas a gente quis marcar a posição, não vamos deixar de falar sobre a Princesa que está no momento super decisivo da Série D, com um empate nessa partida de sábado, se classifica para a próxima fase depois de vários altos e baixos. E eu estou aqui com o Diogo Rocha, que vai discutir comigo como é que vai ser a situação do Princesa para esse jogo, o que o Princesa precisa fazer. Diogo, o que dá para a gente imaginar aí do Princesa para esse jogo? Tem dúvida na escalação do time, né? Isso, surgiu uma dúvida ontem no treino de quinta-feira na Colina. O zagueiro Cleiton Rimé, né, que costuma jogar improvisado na lateral esquerda, sofreu uma torção no tornozelo direito logo no início do coletiva pronta. Então ele passou o resto do treino fazendo compressas no gelo, tudo, e ninguém sabe ainda se ele vai ter condições de jogo para o jogo desse sábado contra o Santos, no Amapá. E no caso do Cleiton não poder jogar, a opção mais certa é do Giovani. Giovani, que já vem 2 jogos seguidos, né, na lateral esquerda. Foi substituto do próprio Cleiton Rimé no último jogo contra lá o Rio Branco, no Acre, que o Princesa venceu de 1-0, uma vitória que foi super importante para manter essa vantagem do empate por esse jogo com o Santos, pela classificação. Então o Giovani é a opção certa, caso o Cleiton não possa jogar. E que tem a volta também do Amaral, o volante. Amaral, que vinha de 2 jogos suspensos, por causa de uma expulsão que ele sofreu no jogo com os Genos aqui em Manaus. Ele ia ser julgado pelo Superior Tribunal de Justiça Esportiva, mas o julgamento foi adiado. Então o Amaral também está à disposição nesse jogo decisivo, no volante. E ficou uma dúvida agora entre o Rondinelli. O Rondinelli, que vinha de uma luxação no ombro direito. Ontem ele disse que estava se sentindo melhor, que podia contar com o time já para o jogo. E também o Roberto Dinamite, volante também, que estreou agora no jogo contra o Rio Branco. Ele sofreu um pequeno corte na perna direita, levou 5 pontos, mas ele disse que mesmo que ele só não possa, assim, digamos, ter muito choque, ele disse que vai usar uma proteção para evitar qualquer problema, né, no jogo. Mas aí ninguém sabe ainda, mas fica essa dúvida aí se o Charles Guerreiro vai colocar o Rondinelli ou então o Roberto Dinamite ao lado do Amaral no meio de campo. A gente está vendo aí, pelo que o Diogo está falando para a gente, né, que tanto o Rondinelli quanto o Roberto Dinamite, mesmo não estando 100% das suas condições, estão dispostos aí para o jogo, e é esse espírito que o Princesa vai ter que ter para essa partida. O Princesa está na vice-liderança do grupo, ainda pode alcançar a liderança, né? Ele enfrenta o Santos do Amapá aqui, o Santos do Amapá que tem 13 pontos, o Princesa 16, e o Rio Branco, que é o líder do grupo, tem 17. E o Rio Branco enfrenta o São Raimundo de Roraima fora. Então, caso haja uma surpresa, é muito difícil a gente imaginar que o São Raimundo apronte para cima do Rio Branco, mas aprontou para cima do Princesa, né? Então, caso o Rio Branco não vença o São Raimundo lá em Roraima e o Princesa consiga essa vitória em cima do Santos, o Princesa ainda pode ficar em primeiro lugar do grupo. Caso não vença o Santos, o Princesa precisa apenas de um empate para se classificar. Então, é um jogo decisivo, é um jogo que o Princesa tem que estar muito ligado na partida, não pode vacilar. O Santos vem de duas vitórias consecutivas, né? Era um time que já estava ali meio que abandonando a briga pela classificação, conseguiu essas 2 vitórias importantes e vai pro tudo ou nada aqui contra o Princesa. E o Princesa está contando bastante com o apoio da torcida, né, Diogo? Tem um precinho diferente aí para essa partida? O Princesa decidiu manter aquele preço mais em conta, né? Com o ingresso inteiro a R$10 e a meia a 5. E vão ser 5 mil ingressos, né, disponíveis para a torcida. E aí espera contar agora, já que é um jogo decisivo, importante. O técnico, toda a comissão, técnico mais os jogadores esperam contar com o apoio da torcida dessa vez, né? Que o Princesa, que nesses 4 jogos que ele teve em casa, ele não conseguiu uma boa média de público e até saindo prejuízo no borderô, né? Teve que pagar do próprio bolso as despesas do jogo. E outra coisa importante para fazer esse jogo em casa é o Princesa, além de ser o único jogo nessa rodada, o único time dessa rodada que vai enfrentar dentro de casa o adversário, desses outros times que estão disputando o primeiro lugar ou então a classificação, o Princesa também vem invicto em casa. Dos 4 jogos que ele disputou em casa, ele tem 3 vitórias e apenas um empate. Justamente os 3 últimos jogos em casa só foi vitória. Então, é esperar que o Princesa só confirme essa boa fase dentro de casa e garanta a classificação para a segunda fase da Série D do Brasileiro. Lembrando que na última partida em casa que o Princesa fez, o Princesa concorreu, de certa forma, com o Festival de Ciranda de Manacapuru, né? O Princesa, que é um time de Manacapuru, está jogando em Manaus porque o estádio Gilbertão está em reforma.
Na última partida que ele fez em Manaus, estava tendo o Festival de Ciranda, que é uma festa tradicionalíssima lá em Manacapuru, e muitos torcedores do Princesa não vieram para aquele jogo. Então a gente espera, né, acredita que, contando com esse bom retrospecto jogando em Manaus, e por conta da saudade que o torcedor do Princesa, que a gente sabe que tem muita gente lá de Manacapuru que é apaixonada pelo Princesa, a gente acredita que vai ter um bom público nessa partida aqui, sabendo da necessidade do time, sabendo que o Princesa tem assim precisa do apoio, né, dos seus torcedores para conseguir essa classificação. Não é um jogo fácil, apesar de estar invicto em casa, não é um jogo fácil. Então a gente imagina que vai ter ali pelo menos, eu estou chutando ali pelo menos umas 2.000 pessoas, 2.500 pessoas ali na Colina, que já dá uma impulsionada melhor para o time, que em nenhum momento passou de 1.100, 1.200 espectadores nessa competição. Falando que o jogo é difícil, o time do Santos tem um velho conhecido do futebol brasileiro aí na sua equipe, né, Diogo? Tem o Acosta. Isso, o Acosta, que é o jogador mais experiente, né, e digamos, o jogador de perigo do Santos, né. Ontem mesmo, no treino coletivo, chegaram a questionar o Charles Guerreiro se teria uma marcação especial em cima da Costa, e o Charles disse que ele não faz marcação nenhuma em jogador nenhum, não importando qual é o perigo do jogador, a história do jogador, ele disse que não costuma fazer marcação individual, é marcação por setor. Então vamos aguardar, ver como é que fica essa questão da Costa, se o Acosta não vai desequilibrar a partida, né, a favor do Santos. O Acosta que é um jogador que já tem aí seus 37 anos, mas tem sido bastante efetivo no Santos da Amapá. Ele já tem 4 gols nessa competição, é o artilheiro da equipe. Tem 4 gols e foi titular em 6 jogos. Ainda ficou 2 vezes no banco, mas entrou em todas as partidas e é a cabeça pensante ali desse time. É um jogador perigoso, um jogador que é oportunista também. Enquanto o oportunista do Princesa, o jogador experiente, o equivalente, né, ao Acosta do Princesa, que é o Somália, está no banco. Perdeu a posição para o Nando durante a competição. O Nando, jogador que deu mais mobilidade ao ataque do Princesa, conseguiu fazer o time jogar de uma maneira mais equilibrada. Contando também, claro, foi o momento que o Fininho veio para o time. Então, de certa forma, tem um duelo ali, né, entre esses jogadores experientes, mas o Somália vai no banco e o Acosta muito provavelmente vai ser titular nesse jogo. Agora a gente vai para aquele momento que a gente não tem uma tradição muito boa, ao contrário do Princesa, que está no retrospecto bom dentro de casa, ao contrário do Santos, que está no retrospecto bom na competição, que tem 2 vitórias consecutivas, a gente ainda não acertou até agora nenhum palpite para a partida. E dessa vez está mais difícil ainda, porque são só 2, então as nossas probabilidades de acertar diminuem. Mas a gente tem fé, a gente persiste e vai continuar nessa brincadeira. Então, Diogo, manda teu palpite aí para o jogo de sábado. O palpite é 1-0. 1-0, tá bom pro Princesa, só para garantir logo a classificação, sem perigo, sem risco nenhum, porque 1-0 é bom, porque pelo menos se empatar, se o Santos conseguir pelo menos empatar aos 46 do segundo tempo, ainda está garantido o Princesa na segunda fase da Série D. Então, para mim, 1-0 é de bom tamanho. Eu vou ser um pouco mais otimista aí do que o Diogo. Eu acho que vai ser pelo menos uns 2-0. Vou ficar no 2-0, porque a Princesa vai abrir esse placar no primeiro tempo e depois os caras vão para cima do Princesa para tentar virar de qualquer jeito. E aí vai ter um contra-ataquezinho rápido ali, uma jogadinha do Michel com o Fininho, um golzinho do Nando, do Branco. Vou nesse 2-0, certo de que dessa vez a gente sai dessa nossa zica aqui, para entrar bem na segunda fase da Série D. A gente vai se despedindo por aqui por agora e eu queria lembrar vocês que a gente não vai ter aquela primeira edição, aquela edição da segunda-feira, na próxima semana, também por conta do debate. Se você está ligado aí nas eleições, está em dúvida sobre o seu candidato, dia 22, na segunda-feira, a partir das 10 horas da noite, na Record News Manaus, canal 23 da NET, canal 36 da TV Aberta, vai ter um debate com os candidatos ao governo aqui. Então é muito legal assistir, é muito importante participar dessa democracia que é a eleição. Acompanhem esse debate que vai ser muito interessante aqui na Record News Manaus. E a gente vai voltar no final da outra semana, já esperando discutir o próximo adversário do Princesa na Série D. Então a gente agradece a companhia de vocês, muito obrigado e até a próxima.